Sabes o que são CFDs? Sabes como é que funcionam? E sabes também quais são as diferenças entre CFDs e Forex? Qual é o melhor para negociar? Fica aí que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Olá, traders, bem-vindos ao canal. Neste vídeo vou abordar mais um assunto que tem sido pedido principalmente no meu Instagram, em que existem várias pessoas que fazem confusão sobre o que é CFDs e sobre o que é Forex. Basicamente, estamos a falar de duas situações diferentes, embora sejam parecidos em muita coisa, mas têm obviamente as suas diferenças e as suas similaridades, e era importante para qualquer trader poder perceber o que é que está a negociar. Muitas vezes, eventualmente, tu até já negociaste, se calhar, um CFD a pensar que era um ativo do Forex, por exemplo. Ou vice-versa. Ou negociaste um mercado de Forex a pensar que estavas a negociar um CFD, e convém tu perceberes quais são as diferenças entre estes dois mercados financeiros. Ok? Vamos iniciar então. Primeiro que tudo, obviamente, vou falar sobre Forex. Para quem não sabe o que é, eu vou dar uma breve explicação, até para poder depois comparar o que são CFDs e o que é o Forex, para que tu possas perceber realmente o que é que deves negociar, se eventualmente deves negociar um ou outro, ou eventualmente até poderás negociar os dois. No final do vídeo vais tirar essa tua própria conclusão. Primeiro que tudo, o que é o mercado de Forex? O maior mercado financeiro do mundo, movimenta 5 trilhões de dólares por dia. Logo, não existe nenhum maior mercado que o mercado do Forex, nem criptos, nem ações, nem futuros, nem CFDs, obviamente. Portanto, é o maior mercado financeiro do mundo, onde existem diversos intervenientes, desde os intervenientes, digamos, os players, os big players, os grandes bancos internacionais, grandes empresas institucionais, grandes empresas que estão no mercado para aproveitar a diferença de moeda de um lado para o outro, ou empresas que fazem importações e exportações e que, obviamente, têm que entrar no mercado do Forex para poder trocar, por exemplo, libras por dólares ou euros por dólares. Portanto, ou seja, são empresas que estão no mercado, obviamente, para ganhar mais valias, mas também, às vezes, por necessidade da própria operação do seu negócio. É um mercado que funciona, e esta é a primeira grande diferença, é um mercado que funciona apenas com pares de moedas. Sempre que tu vês o GBP/USD, sempre que tu vês o euro-dólar, sempre que tu vês um dólar iene ou um dólar franco suíço, estamos a falar de dois, neste caso um par de moedas que compõem, obviamente, duas moedas. Neste caso, imaginando euro-dólar, estamos a falar do euro e, obviamente, do dólar. Portanto, há digamos, um par de moedas que te vai dar uma cotação, e a cotação é sempre a grande guerra entre a valorização e a desvalorização desses dois pares, ou desse par de moedas, e é aí que tu vais perceber quando é que estás a falar de Forex ou quando estás a falar de um outro ativo qualquer. Portanto, sempre que ouvires falar em GBP/USD, euro-dólar, dólar franco suíço, o que for, sempre que houver pares de moedas envolvidos, dois, ou neste caso duas moedas envolvidas num par, estamos a falar de Forex, ok? Neste mercado de Forex, o que tu podes fazer? Podes comprar o ativo ou podes vendê-lo. Como é que funciona? De uma forma muito simples. Quando vês que, por exemplo, o euro-dólar está a valorizar, tu podes optar por fazer uma compra, fazes um buy no mercado. Vamos imaginar que o euro-dólar está a valorizar a 1.20, por exemplo, 1.2000 ou 1.200, 1.20 para fazer contas mais fáceis, e vamos imaginar que ele sobe 3 pips. Tu podes fechar a operação e vais ganhar esses 3 pips de diferença. Portanto, ou seja, o que é que acontece? Tu estás a comprar agora para vender depois, certo? Portanto, eu compro agora o par, mas depois vou ter que vender. Se eu compro a 1.20 e vendo a 1.20003, por exemplo, ou seja, 3 pips acima, eu estou a ganhar esses 3 pips mais a respectiva alavancagem. Se for ao contrário, imaginando que eu estou a olhar para o par euro-dólar e consigo perceber que existe uma tendência de baixa, eu vou entrar num determinado local, que eu considero que seria o ideal, e quando eles atingirem esse local, eu, em vez de comprar, eu vou vender. E o que é que eu estou a fazer neste momento? Eu estou a fazer um short selling comparado com o mercado das ações. Ou seja, eu estou a vender uma coisa que eu não tenho. E isto é uma coisa que faz diferença, que faz confusão a muitos novos traders. Como é que eu posso vender uma coisa que eu não tenho? No mercado do Forex, tu podes fazer. Tu podes vender, imaginando, agarrando neste exemplo, e agora vou falar com números mais fáceis para tu perceberes o entendimento e como é que funciona. Vamos imaginar que tu estás a vender o euro-dólar por 1.20. Aliás, tu vês que ele chegou a 1.20 e queres vender. Tu vais vender a 1.20 e vamos imaginar que ele vai descer para 1.19, ok? Para fazer as contas mais fáceis. Quando atingir 1.19, tu vais comprar. Ou seja,
tu vendeste uma coisa a 1.20 e estás a comprar a 1.19. Sempre que tu fazes uma venda no mercado do Forex, tu estás a vender uma coisa para posteriormente vires comprar. Obviamente, para vires comprar, tens que comprar sempre a um preço mais baixo. Esta diferença mais a alavancagem é o que te vai dar o teu lucro. Por isso, o mercado do Forex é um mercado que pode ser operado em mercado de tendência de alta ou em mercado de tendência de baixa. Não é por acaso que se diz que o mercado do Forex é um mercado à prova de recessões. Por isto mesmo, esteja o mercado a subir, esteja o mercado a descer, tu podes sempre entrar no mercado, se souberes fazê-lo, obviamente, tu podes sempre entrar no mercado e fazer as tuas mais-valias, quer seja a comprar ou seja a vender. Outra coisa também importante neste mercado do Forex é que é um mercado que funciona com margem e com alavancagem. O que é que isto significa? Em termos muito fáceis e muito simples de compreender, sempre que tu entras numa posição no mercado, por exemplo, comprar o euro-dólar, eu vou comprar um lote de euro-dólar, um lote standard, uma quantidade de euro-dólar, portanto, um lote standard. O que é que vai acontecer? A minha corretora vai-me pedir uma determinada margem. Essa margem está diretamente relacionada com a própria alavancagem, ok? Portanto, é necessário perceberes que sempre que tu entras no mercado, a corretora vai-te congelar um determinado valor, que é a chamada margem, da tua conta. Não significa que o vais perder. Significa apenas que tu vais ter que ter aquele valor disponível na tua conta. Dando um exemplo normal, mais concreto, por exemplo, agarrando uma alavancagem de 1 para 100, para ser contas mais fáceis, sempre que eu entrar no mercado, comprado ou vendido com um eurolote, com um lote standard do euro-dólar, a corretora vai-me congelar de margem 1.000 euros ou 1.000 dólares. Portanto, basicamente é isto que funciona. Eu tenho que ter no mínimo, para comprar um lote, eu tenho que ter no mínimo 1.000 euros. Agarrando num exemplo de uma margem de 1 para 30, que é a mais convencional na Europa e é aquela que grande parte das pessoas, dos traders, pelo menos os traders mais conscientes e os mais responsáveis devem ter 1 para 30, o que vai acontecer é que se eu quiser entrar comprar um lote standard do euro-dólar, em vez dos 1.000 euros, essa corretora, que me dá uma alavancagem de 1 para 30, significa que ela me vai congelar a minha conta 3.333 euros. Ou seja, eu tenho que ter no mínimo 3.333 euros para conseguir entrar com uma posição de um lote standard. Portanto, basicamente, para que tu possas perceber, a margem está diretamente relacionada com a alavancagem. Quanto maior for a alavancagem, menor será o valor de margem a ser congelado durante aquela operação. E para que fique claro, esta operação, ou seja, este congelamento deste valor funciona apenas enquanto estás naquele período, naquela operação. A partir do momento que tu saias, quer seja com lucro ou quer seja com prejuízo, obviamente que a corretora descongela-te esse valor e devolve esse valor à tua conta. Portanto, é fácil de entender e isto é uma forma de tu perceberes bem uma alavancagem de 1 para 30, que significa que por cada 1 euro que tu tens, poderás eventualmente usar 30 euros no mercado. Portanto, estás alavancado em 30 vezes mais, obviamente de 1 para 100 estarás alavancado 100 vezes mais. E quanto maior for a alavancagem, menor será a margem que te dão. Okay? Portanto, é muito importante tu perceberes estes conceitos básicos. Se tiveres dúvidas em relação a isso, podes assistir ao meu curso Forex grátis, que está aqui no canal, vou deixar aqui no cartão em cima, para que tu possas ver e tirar qualquer tipo de dúvida que eventualmente possa surgir na tua cabeça. Outra coisa que funciona neste mercado do Forex é que a alavancagem funciona em sistema de rácio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a alavancagem funciona de por exemplo, 1 para 5, 1 para 30, 1 para 50, 1 para 100 ou 1 para 200. Portanto, estamos a falar em que um determinado euro ou um determinado dólar vai valer X dólares, conforme a alavancagem que tiveres. Portanto, é um sistema de 1 para 30, 1 para 50, 1 para 100 e por aí fora. Outra coisa que é importante falar acerca do mercado do Forex é que qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de par de moeda vai funcionar sempre com base, obviamente, na procura e na oferta, mas também está diretamente afetado a grandes notícias mundiais, a grandes impactos que possam surgir na economia mundial ou até na economia local. Portanto, tudo depende um pouco, imaginando que eu estou a comprar o par euro-dólar, aliás, euro-franco suíço, por exemplo, significa que tudo o que sair acerca do euro poderá afetar aquele par, mas assim como na Suíça, sendo um país mais pequeno, e quando eu falo de uma economia local é mesmo isso. Imaginando que o governo da Suíça determina que vai aumentar as taxas de juros, por exemplo, o que significa que aquele par euro-dólar precisamente vai sofrer ali alterações.
Portanto, por isso é que falamos no mercado global, em que afeta tudo o que está, digamos, inerente àquele par onde tu estás, mas se o par for um par mais pequeno, uma notícia nesse país poderá, portanto, também trazer algumas flutuações nesse par de moedas. Outra situação que existe no mercado do Forex e que os traders não gostam, mas que é inerente ao próprio mercado e que não temos como fugir, que são os spreads. Spreads, neste mercado de Forex, é cobrado spreads, são cobrados comissões e são cobradas também swaps. O que é cada um deles? Rapidamente, para não perder muito tempo também com este vídeo, e se quiseres saber mais, também podes lá estar, como eu já falei, podes consultar aqui novamente o meu curso Forex grátis, está lá tudo explicado. O que é que são, basicamente, spreads? Os spreads digamos, o valor que uma corretora cobra pela entrada dos traders no mercado. Ou seja, é uma das formas que eles têm de ganhar dinheiro. Normalmente uma corretora fornece uma plataforma, fornece os preços, fornece toda a informação que está no mercado do Forex e, como tu não pagas pela plataforma, tu estás a usar, por exemplo, uma MetaTrader 4, uma MetaTrader 5 ou um C-Trader, embora tu estejas a usufruir daquela plataforma que é inerente àquela corretora, a corretora vai fazer dinheiro contigo como? Com as entradas dos spreads. Portanto, quando tu entras no mercado, compras sempre um bocadinho mais caro e quando vendes um bocadinho mais barato. Portanto, e são estes spreads que fazem a diferença. E se, por exemplo, se uma corretora cobrar 2 pontos ou 2 pips de spread, ela está a ganhar 2 pips. Ou seja, tu quando entras no mercado já estás a perder 2 pips logo à cabeça e tu para conseguires ficar no break-even, no 0 a 0, tu no mínimo naquele par tens que fazer 2 pips para que possas ficar no 0 a 0 e só a partir daí é que tu começas a ganhar. Ou seja, só a partir do terceiro pip é que tu na realidade estás a ganhar dinheiro. E é esta diferença de entradas e de saídas no mercado que faz com que as corretoras ganhem dinheiro. Outra coisa são as comissões. Corretoras que fornecem, que têm contas ICN, são aquelas contas que vão diretamente ao mercado, que não passam por market makers, são corretoras que normalmente cobram comissões. Se queres saber uma corretora que eu uso há uns anos e que não cobra comissões, podes ver este vídeo que aqui está também, que para mim é das melhores corretoras que existe e que, para além de fornecer dados, obviamente, em formato ICN, portanto, podes abrir uma conta em ICN, ela não te cobra sequer uma única comissão por cada vez que entras no mercado. E estas comissões são cobradas sempre que tu entras no mercado. Entras numa posição, é-te cobrada uma comissão, entras numa outra posição, é-te cobrada outra comissão, e ao final de um ano podes calcular que pagas um pequeno balúrdio em comissões para alimentar as corretoras. Portanto, se tens interesse em poupar um bocadinho, pelo menos no que toca a comissões e também até spreads, porque os spreads que eu estou a falar agora é desta corretora que eu uso. Agora não, que eu uso esta corretora há mais de 7 anos. Mas se queres poupar, vê este vídeo porque realmente é interessante e consegues ter também spreads muito mais baixos do que a média normal. Outra coisa são os swaps. Os swaps, o que é que são? São os custos que as corretoras te vão cobrar quando passas de um dia para o outro com posições em aberto. Ou seja, eu comprei o euro-dólar hoje, em vez de fechar hoje a posição no fecho, só fecho amanhã, quando passa à meia-noite, eu vou ter um determinado valor em swap, que pode ser positivo ou negativo, tem a ver com taxas de juros, mas que eu não vou falar nisso aqui neste vídeo, mas que esses swaps são pequenos valores. Obviamente, quanto maior for o lote que tu tens no mercado, maior será esse swap, o valor de swap, mas pode ser positivo como pode ser negativo, portanto, acaba por ser um pouco... tem a ver com as taxas de juros de cada país onde tu estás comprado de acordo com as moedas que tens. Ok? Outra coisa que é importante falar é que tu, quando estás no mercado de Forex, tu estás num mercado altamente especulativo, ou seja, estamos a falar de um mercado de especulação, em que nós acreditamos que se o preço vai subir, nós vamos comprar. Se acreditamos que o preço vai descer, nós vamos vender e basicamente é isto. Estamos a falar de um mercado financeiro que se apoia basicamente em probabilidades. Quanto maior forem as probabilidades de tu acertares, obviamente, maior será eventualmente a tua taxa de lucro nessas mesmas operações. E por último, o que importa falar é que quando estás no mercado de Forex, tu estás a comprar moeda, mas tu não tens o ativo propriamente dito. Estamos a falar de especulação, conforme eu disse agora, estamos a especular valores, não temos propriamente um ativo nas nossas mãos. Agora vou-te falar qual é algumas características dos CFDs e o que é que os CFDs são e tu vais perceber que os CFDs têm muitas parecenças com o Forex
E são poucas as diferenças que existem, por isso interessa perceber o que é que são CFDs. CFDs, basicamente, o CFD é uma sigla que diz Contract for Difference, ou seja, tu estás a comprar contratos por diferença com a tua corretora. Não estás no mercado aberto, estás no mercado com a tua corretora. E aqui podem surgir os primeiros problemas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando tu estás a acordar com a tua corretora que vais comprar um contrato qualquer, quer dizer que tu vais ganhar a diferença entre a entrada e a saída. Por exemplo, agarrando no exemplo do euro-dólar não, porque agora não é euro-dólar, porque os contratos por diferença não têm o euro-dólar, porque senão seria Forex, mas agarrando num ativo qualquer, em que o ativo custa 1 euro, por exemplo, e tu vais sair quando ele fizer 1,50. Ok? Tu estás a ganhar 0,50 de lucro, ou se saíres com menos 0,50, estás a perder menos 50. Portanto, ou seja, estamos a falar em que, da altura que tu entras para a altura que tu sais, se saís no lucro, sais obviamente com lucro, se o preço entraste no 1, se ele baixou para 0,80, tu estás a perder. Portanto, será esta a diferença? É contrato por diferença entre a altura que tu entras e a altura que tu vendes o próprio contrato. Portanto, aliado depois, obviamente, a mais alavancagem, não será só isto, mas eu já vou falar acerca disso. Mas aquilo que tu tens que perceber é que estás a fazer um acordo com a tua própria corretora. E a parte má disto é que, normalmente, quando tu perdes, significa que a corretora ganhou, quando tu ganhas, significa que a corretora perdeu. Portanto, os contratos por diferença têm esta situação. Os contratos por diferença numa determinada corretora não têm que ser iguais, normalmente não são iguais a outra corretora. Portanto, isto acaba por ser uma forma que as corretoras têm de ganhar um pouco mais de dinheiro, para além daquilo que já ganhavam, criam estes CFDs para mostrar aos clientes, olha, sabes que podes negociar ativos do mercado americano, ou disto, ou daquilo, ou por aí fora, e acaba por ser uma forma de os investidores gastarem mais dinheiro, mas num contrato em que estão ali duas partes e não num mercado totalmente aberto. Outra coisa, uma característica também deste mercado é que tanto podes comprar como podes vender, portanto, à semelhança do Forex, tens esta situação, portanto, acaba por ser uma mais-valia quando há situações de recessão, de crise, de guerras, de seja o que for, ou mesmo que o mercado esteja completamente bombástico, tu podes sempre entrar comprado ou vendido de acordo com a tua análise ao ativo e, obviamente, podes sempre fazer dinheiro, quer seja na subida, quer seja na descida. Já falei qual é a diferença entre comprar e vender, portanto, não vou explicar novamente como é que funciona. Outra coisa que tu tens que saber, agarrando um exemplo, por exemplo, tu não tens, quando fazes um contrato, estás a fazer um contrato, estás a assinar um papel, digamos, basicamente, de forma mais simples, falando de forma mais simples, estás a assinar um contrato digitalmente, mas tu não tens o ativo. Okay? Por exemplo, quando fazes um contrato, um CFD, quando encontras um CFD com Bitcoin, por exemplo, tu não estás a comprar propriamente a moeda Bitcoin, tu estás a comprar apenas a diferença entre a entrada e a saída da tua operação. Okay? E é preciso perceber que acaba por ser também um mercado especulativo, à semelhança do Forex, em que, para além de ser especulativo também, lá está, tu não tens o ativo propriamente dito. Funciona também com alavancagem. No entanto, a alavancagem aqui é um pouco diferente, não funciona com rácios de 1 para 10, ou de 1 para 50, ou de 1 para 100, funciona em percentual. Quando eu tenho uma alavancagem no CFD, eles dizem logo, a tua alavancagem vai ser, por exemplo, 10%, 15%, 20%. Ou seja, significa que eu vou ter 20% a mais do que o meu poder de compra do dinheiro que eu lá tenho. Imaginando que eu tenho 1000 euros numa conta de CFD, ou seja, se eu tiver 10%, ou seja, ele vai-me dar mais 10% de poder de compra em relação aos 1000 euros que eu lá tenho. Outra coisa que também funciona igual ao Forex é que funciona também com spreads, funciona também com comissões e funciona também com swaps, quando tu levas o contrato de CFD de um dia para o outro. Uma coisa positiva que os CFDs têm é que têm um leque abrangente, altamente abrangente de novos ativos. Estes novos ativos, estamos a falar de índices, estamos a falar de commodities, estamos a falar de metais preciosos, estamos a falar de criptomoedas e por aí mais. Ou seja, ao ponto, quando falamos de Forex, falamos de 30 ou 40 moedas, pares de moedas, se calhar um pouco mais com exóticos e por aí fora, mas assim os mais principais, se calhar penso que não passam para aí de 20, 30. No caso dos CFDs, a panóplia é muito maior. Portanto, tens CFDs tudo e mais alguma coisa. E com isto, o que quer dizer é que tu acabas por ter uma panóplia maior, mas não tens que mudar nem de corretora, nem de plataforma. E isto acaba por ser uma vantagem
para todos aqueles traders que querem ser um pouco mais abrangentes e que querem negociar outros ativos que não só os pares de moeda, que não só o Forex. Okay? Outra coisa que convém perceber é que os CFDs se movimentam apenas com base na procura e oferta, ok? Visto que estamos numa piscina de liquidez da própria corretora, visto que esta corretora criou este CFD para os seus clientes, esta corretora está dentro, digamos, de uma bolha em relação ao resto que se passa lá fora. Portanto, estamos a falar de um contrato entre ti e a corretora e tu estás naquela piscina de liquidez ali dentro. Portanto, o que isto significa? Significa que apenas a procura e a oferta é que vai determinar se o preço, a volatilidade daquele ativo vai ser grande ou vai ser pequeno. E convém perceber isto porque é ligeiramente diferente do Forex. Por último, os CFDs funcionam também com margem. Portanto, à semelhança dos outros, funcionam com uma margem em que tem cobrado uma determinada margem ao início da operação. Vamos imaginar 5%, vamos imaginar que tu queres comprar 200 ações, querias comprar 200 ações numa determinada empresa e essas ações custariam de 200 mil euros, por exemplo. O que vai acontecer é que esta corretora, com o seu CFD dessa mesma ação, vai-te cobrar apenas 5% desses valores, desses 200 mil. Caso quisesses comprar ações propriamente ditas, terias que pagá-las por inteiro, terias que ter esses 200 mil euros. Neste caso, como estamos a falar de um CFD, de uma coisa especulativa, em que tu não tens o ativo propriamente dito, convém perceberes que não tens o ativo, o que vai acontecer é que esses 200 mil, se o valor será 200 mil, o que vai acontecer é que a corretora te vai pedir apenas, por exemplo, um determinado valor de margem, 5%, ou seja, o que ela vai dizer é que tu tens que ter uma margem, vais ter que ter um valor da tua conta, no mínimo de 1000 euros. Portanto, podes perceber que tu consegues ter acesso a outros ativos sem ter que, obviamente, que gastar o dinheiro todo. Isto basicamente acontece muito no mercado das ações, em que tu, no mercado das ações, as duas, ou tens dinheiro ou não tens dinheiro. Se tiveres dinheiro, podes atuar no mercado das ações. Se não tiveres dinheiro, não vais conseguir. Porquê? Porque, lá está, imaginando, se quiseres comprar ações da Tesla, tu vais ter que ter dinheiro para aquelas ações todas e não costuma ser barato. Ao passo que com CFDs, tu já tens uma margem de poder entrar, tu apenas precisas de 5%, por exemplo, para poderes negociar o mesmo ativo, que está, aliás, não é o mesmo ativo, porque aquilo não é o ativo propriamente dito, mas que está diretamente linkado ao ativo adjacente, ok? Portanto, estas são as principais diferenças entre Forex e CFDs. Resumindo, para deixar muito claro, são muito parecidos. A diferença aqui que existe é que, ao passo que o Forex tu estás a entrar no mercado mundial, no caso dos CFDs, tu estás a fazer um contrato por diferença com a tua corretora, ok? Portanto, estamos aqui a deixar de estar no mercado exposto ao mercado mundial para estarmos a um contrato entre corretora. Quando tu ganhas, a tua corretora vai perder e vice-versa. Por outro lado, uma das vantagens é que tu podes ter acesso a ativos muito mais abrangentes do que apenas a 30 ou 40 pares de moedas que existem no mercado do Forex. No entanto, tudo isto vai depender de cada um. Há traders que gostam de, portanto, ser mais variados nos seus investimentos e entrar de forma mais variada. Há, obviamente, traders que se gostam de focar apenas num determinado ativo e levar esse ativo por aí além. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não há errado nem certo. Eu próprio, obviamente que 90% do tempo eu negocio em ativos no mercado Forex, mas no restante tempo, se eu vir uma posição interessante, eu posso entrar num CFD de um outro ativo para entrar e sair rapidamente e fazer o meu lucro, e esse será sempre o objetivo neste caso. Nada é errado, nada é certo, vai depender de cada um. Portanto, é importante que tu percebas realmente quais são as diferenças entre mercado de moedas e mercado, digamos, de CFDs, e a coisa mais simples que tu podes perceber é, sempre que vires um GBP-USD, sempre que vires duas moedas numa cotação, num par, estamos a falar de Forex, sempre que tu vires uma outra coisa qualquer de ações, de Bitcoin, de ouro, seja o que for, estamos a falar de CFDs. Ok? Eu espero que tenha sido claro. Se tiveres alguma dúvida, deixa ficar aqui nos comentários que logo possível eu tento te esclarecer. Ok? Se é a primeira vez que estás aqui no canal, subscreve e ativa as notificações. Somos um canal que fala de Forex da forma mais real e da forma mais verdadeira possível, para que tu possas saber sempre no que é que te estás a meter, caso queiras enverdar por este mundo dos mercados financeiros. Ok? Um grande abraço e até à próxima.